Galera, Boa noite. olha aí. Todos aqui que vocês estão entrando agora. Olha o que esse rapaz vai falar aí, ó. O que esse cara vai falar. Notícia urgente de primeira mão. Peço desculpas desde já de estar entrando essa hora da madrugada para vocês verem o quanto a gente está trabalhando, tá? Só que a notícia é muito importante. Isso aí foi ontem à noite, galera. Muito importante e vocês têm que se ligar nela. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão entrando agora. O Geison, tá ainda, não começou, desculpa, Kleber. Exatamente, não tinha começado ainda. Eu vou pegar aqui o meu óculos para ler o que vocês estão falando. Hello, Cida. Bom, boa noite a todos vocês, tá? O objetivo, eu prometo que não vou ser muito longo na live, mas o assunto é muito importante, de extrema importância, mesmo porque tem muitos bolsonaristas que estão preocupados ainda. Eu e Eduardo Minuto ligados aqui. Kleber, boa noite a todos vocês. A Mari, vocês vejam assim, olha só, é para se desesperar, a Globo está desesperada. Eu vou passar a informação para vocês, eu falei para vocês, né? Eu estou acompanhando, depois que eu encerrei as lives, eu falei para vocês que eu não tinha ainda visto o que estava acontecendo. Então eu quero passar para vocês, concentrem-se, compartilhem ao máximo isso, tudo que eu vou passar agora para vocês, porque é muito importante. Eu fui para a Globo News e fui entender o que estava acontecendo, o que estava acontecendo aqui em relação aos jornalistas da Globo News, que quando eu fui para lá, eu vi que eles estavam tudo com a cara de funeral. Todos que nem barata tonta, sem entender o que estava acontecendo. E muitos de nós preocupados, bravos com o resultado. Veja bem, nós temos que prestar muito atenção ao que aconteceu em Minas Gerais e o que aconteceu na Bahia, mas principalmente o que aconteceu em Minas Gerais. E esta cara de velório da Globo tem dois motivos, e eu vou explicar para vocês. Vocês se lembram daquele diretor do Datafolha, o tal do Mauro Paulino, que agora virou popstar, né, na Globo News principalmente? Pois é, pessoal que está na igreja em jejum, pessoal que está em oração, a oração valeu, e nós estamos vivos e vamos ganhar essa eleição, e vocês vão entender agora o porquê. A Rede Globo de televisão estava apostando tudo na questão das pesquisas. E o Mauro Paulino, que é ex-diretor do Datafolha e que agora virou figurinha carimbada na Globo News, foi perguntado para ele o que aconteceu que as pesquisas não conseguiram, né, captar o voto do Bolsonaro. E aí ele veio, não, as pesquisas até captaram o voto do Lula com os 48%, em que pese ter dado o IPEC com 52% e o Ibope com 50%, mas e o Datafolha com 50%, estaria mesmo, ele tentando explicar. Mas o que ele não conseguiu explicar e que ele falou não tem explicação, nós vamos tentar ainda entender, é que as pesquisas estavam apontando o Bolsonaro com 33% e a gente não conseguiu até agora quantificar esse voto conservador, e aí a Globo tentando explicar que era um voto de extrema direita, que era um voto de direita radical, se era de ultradireita, tentando fazer narrativas. A verdade é que o diretor do Datafolha teve que reconhecer, e reconheceu, escuta o que eu estou dizendo para vocês, que eles não conseguem detectar o voto do povo conservador. E aí eu vou dizer para vocês a minha tese. Não posso falar abertamente porque nós sabemos, que nem o Marco Totti colocou e que nem vocês estão colocando aqui. Quando entra hoje um petista aqui, que nem esse que entrou colocando 13, o que eu faço? Eu tiro ele da live. Eu vou adiantar um pouquinho para vocês entenderem aqui. Ter os votos a mais para o Lula. Isso tem que ser apurado e investigado, tá certo? Mas veja só a preocupação. Um dia eu ainda vou poder falar livremente aqui, esse dia está muito próximo. Olha a leitura, pessoal. O PL do presidente Bolsonaro fez 8 senadores. No total, agora a bancada do Senado tem 11 senadores do partido do presidente da República. O que isso quer dizer? É a maior bancada do Senado. O PT tem 9 e passou a ter a maior bancada do Senado. Portanto, Rodrigo Pacheco, a partir de 2023, não vai mais conseguir comandar o Senado. E aí vem a questão toda que eu vou passar do desespero. Só um minutinho aqui, pessoal, que tem mais um
jumentinho aqui na live e eu tenho que tomar providências, porque a essa hora da noite sou eu o único moderador do grupo, tá certo? Então o que acontece, para que vocês entendam? O Senado Federal agora, o Senado são 81 cadeiras no Senado, e é o Senado Federal quem faz os pesos... Presta atenção nisso daí. E está responsável por fiscalizar o Supremo Tribunal Federal. Vocês se lembram da frase do presidente? Eu ganhando a reeleição, muita gente vai ter que se adequar às 4 linhas da Constituição. O presidente, no último debate, ele chamou votos para o Capitão Contar em Mato Grosso do Sul, para o Ricardo Salles, deputado federal em São Paulo. Ele deu o recado. E na última live que o presidente fez, ele também pediu voto aos seus senadores e surtiu efeito. Para que vocês tenham uma ideia, em 3 estados do Nordeste, o presidente fez senadores. Juntando os senadores do União Brasil, que grande parte desses senadores do União Brasil, praticamente todos eles, estão com Bolsonaro. Juntando com os senadores do PL, esta bancada sozinha hoje tem 20 senadores dos 81. Só que ainda tem os senadores, olha só, do PP, e tem outros senadores do Republicanos. Portanto, a bancada do Senado Federal hoje é uma bancada extremamente ligada ao presidente Bolsonaro, e isso já meteu medo na Globo, vocês vão saber por quê. Além disso, na Câmara dos Deputados Federais, só o partido do presidente, o PL, fez 101 deputados federais. Juntando com o PP e Republicanos, que fez essa coligação agora para esse primeiro turno das eleições, Bolsonaro já tem 190 deputados do partido dele e dos partidos coligados. Portanto, é a maior bancada na Câmara Federal. A Globo está desesperada, mas não fica aí. Pegando os outros deputados, que seriam os deputados do chamado Centrão, a oposição a Bolsonaro hoje ficou extremamente fragilizada. E o Congresso Nacional, não é expressão minha, tá? A expressão é dos jornalistas da própria Rede Globo. O novo Congresso Nacional passou a ser um Congresso conservador de direita. E Bolsonaro, inclusive, tem capacidade de mudar a legislação. Significa o seguinte: pode-se passar uma emenda constitucional alterando a composição do Supremo Tribunal Federal. O que eu estou querendo dizer? Ano que vem sai Rosa Weber e Lewandowski do Supremo Tribunal Federal. Portanto, Bolsonaro reeleito, ele escolhe mais 2 vagas para o Supremo. Isso já daria a Bolsonaro quase 40% do Supremo Tribunal Federal. Mas o Senado, tendo um presidente do Senado vinculado ou ligado ao bolsonarismo, que é o que vai acontecer, Rodrigo Pacheco vai perder a presidência do Senado, e a Globo já mostrou isso, e por isso a cara de funeral dos jornalistas da Globo News está uma coisa impressionante. O que acontece a partir daí? Pessoal, temos 2.446 pessoas on time agora na live, só 1.100 curtidas. Eu peço para vocês, curtam ao máximo essa live. Essa informação é muito importante para vocês entenderem. O Senado Federal tem condições, inclusive, de tirar da gaveta os impeachments de ministros do Supremo Tribunal Federal. Portanto, aquilo que a gente vinha pleiteando desde o começo, para que o povo brasileiro prestasse atenção e votasse em senadores ligados ao presidente Bolsonaro, eu vou falar aqui alguns nomes: Tereza Cristina, ministra do presidente, eleita em Mato Grosso do Sul; Damares Alves, ministra do presidente, eleita pelo Distrito Federal; General Mourão, eleito pelo Rio Grande do Sul; o próprio Moro, que foi ministro do presidente, se desgastou com ele, mas depois precisou falar do presidente para ser eleito no Paraná, eleito pelo Paraná; Cleitinho, em Minas Gerais, eleito também; o senador Magno Malta voltou para o Senado Federal. Portanto, uma bancada muito robusta no Senado, e na Câmara dos Deputados, uma bancada extremamente robusta. Isso está levando os jornalistas da Globo News
ao desespero, porque daqui 3 dias vence a concessão da Globo. E a Globo tem que quitar as suas dívidas, que são bilionárias, junto ao governo federal. Você sabe por que do ataque, né, gente? Esta bancada do Congresso, que vai estar eleita agora para o final do ano, é ela que vai votar no ano que vem, em fevereiro, a permanência ou não da Rede Globo no ar. E aí, até as emendas constitucionais poderão ser votadas, inclusive alterando a composição do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma ótima notícia, gente. Compartilhe esse vídeo, hein? Vocês que vêm aqui falando, olha, tal, eu também concordo com todos vocês. Muito estranha essa eleição em Minas Gerais. Principalmente em Minas, mas também em alguns estados do Nordeste. Muito estranho. Vamos ganhar. Só que nós temos alguns fatores. Capitão Contar vai para o segundo turno, ele que é do PRTB, e Bolsonaro pediu o voto para ele em pleno debate da Globo, que tinha 60 milhões de pessoas assistindo. O povo de Mato Grosso do Sul viu, atendeu ao pedido do presidente e o Capitão Contar chegou na frente, ele que estava em 4º lugar, 2 dias antes. As pesquisas davam ele em 4º. E aqui o Senado em São Paulo, que ganhou o Marcos Pontes com uma votação esmagadora com mais de 50% dos votos. E aí... Gente, tá muito claro, né? Deixa eu voltar a câmera aqui. Tá muito claro que essa eleição para presidente, né, foi discrepante demais. Por quê? Como vocês mesmos viram, os candidatos que o Bolsonaro indicou, a maioria ganhou. E ganhou, assim, com votos expressivos até, né? Então a gente tem que ficar de olho nisso. Por que o Bolsonaro não foi eleito no primeiro turno? E por que o Lula teve vantagem de voto em cima do Bolsonaro? A gente tem que ficar atento, tá? Uma notícia maravilhosa também. Nós temos um apoio tremendo agora do Romeu Zema, que é o oficial. Ele declarou apoio ao nosso presidente Bolsonaro. Então isso, somando, né, a Minas Gerais, o estado de Minas Gerais, é o segundo maior cartório eleitoral do país. Então, nós Bolsonaro tendo ali Bolsonaro tendo Romeu Zema, né, ao seu lado e podendo ali, né, ganhar votos, você pode ter certeza, nós vamos virar esse jogo e vai ser tremenda essa reeleição, gente. Vamos orar, tá? Pedir a Deus que salve o Brasil. Peça todos os dias: Deus, salve o Brasil, salve o país, o nosso país do comunismo. Muda a mentalidade desse povo. Então a gente tem que clamar a Deus todos os dias, pedir a direção dele e pedir para que ele salve o nosso país do socialismo e do comunismo. Aqui as pesquisas diziam que quem ia ser o senador seria o ex-governador, o Márcio França. Então as pesquisas ficaram desmoralizadas, a Rede Globo ficou desmoralizada, isso abalou muito a moral dos jornalistas da Globo, que estão cabisbaixos, não sabem o que fazer, e aí eles estão divididos entre aquela Flávia lá, que é lulista roxa, né? E alguns como Merval Pereira, como Camarote, todos eles cabisbaixos, porque eles tentam falar, dar uma narrativa, não, mas falta só 1,5% para o Lula ganhar. Não é verdade. Primeiro porque agora o Zema entra no segundo turno e já disse que ele não apoia o PT. Segundo, vão investigar e o presidente Bolsonaro falou que as Forças Armadas, ele está aguardando o parecer das Forças Armadas. Com relação aos Marazis, ele ganhou por 1,5% dos votos o Senado e voltou ao Senado. O Alcolumbre, queira ou não queira, ele tem lá uma participação muito grande do Bolsonaro na eleição do Amapá. Porque a outra opção era do MDB, que era, esqueci agora, se não me engano, a esposa do prefeito de Macapá. Se tiver alguém aqui do Amapá, eu acho que era Furlan, né? A mulher do Furlan, que é o prefeito de Macapá, era uma alternativa muito pior. Então, gente, nós temos que prestar muita atenção agora. O presidente deixou bem claro, a Globo queria porque queria colocar na boca do presidente da República esta palavra que vocês estão falando, como o André colocou aqui, o André Barbosa,
vem colocando aqui, eu não posso falar aqui no canal. Esta é a democracia que eles acham que nós estamos vivendo, tá certo? Eu não posso falar. Agora, o desespero dos jornalistas da Rede Globo já indicam tudo isso que eu falei para vocês, tá certo? Então, gente, vamos agora dormir em paz, porque essa notícia que eu trouxe é muito importante, tá? A composição, com detalhe que os jornalistas da Globo News atentaram. Esta composição do Congresso, até numa eventual vitória do Lula, seja com essa palavra FRAUDE que vocês estão usando, até numa eventual FRAUDE, né, pode haver um impeachment do ladrão de 9 dedos, né, no eventual congresso como esse. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: não desistam do Brasil. Essa história somente da gente ficar gritando, ouve, o presidente está lá e ele está atento, as Forças Armadas estão atentas, e agora a discussão vai ser outra. Então, eles estavam preparando tudo para fazer essa FRAUDE, tá certo? É o que eles queriam fazer agora no primeiro turno e não conseguiram. Portanto, a gente já está de olho, o presidente já sabe de tudo que está acontecendo, o presidente Bolsonaro está muito atento em tudo o que está acontecendo. Beleza, pessoal? Então, compartilhem ao máximo, deixem aqui o seu like, é o que eu falei. Quem está chegando agora, temos 3.000 pessoas agora on time na live, tá certo? 2.174 likes só. Então, você que está aqui, senta o dedo no like, compartilhem ao máximo essa informação. Eu vou resumir novamente para vocês. Porque curta, compartilhe esse vídeo aí. É importantíssimo, gente. Isso é importantíssimo para que o povo possa saber. Chamaram o ex-diretor do Datafolha para perguntar, e aí o que aconteceu? Ele falou que ele não sabe responder. Que os institutos de pesquisa conseguiram, né, acertar. Mais uma vez, os institutos de pesquisa erraram feio. Porque o IPEC deu que teria 52% dos votos válidos e o Datafolha disse que teria 50% dos votos válidos. E aquilo que eu falei, vamos usar o negócio da margem de erro. Só que o Bolsonaro, o IPEC deu que teria 33%. E o presidente Bolsonaro apareceu com 10 pontos a mais do que o IPEC estava dando. Então, qual foi a estratégia da Rede Globo e desses institutos de pesquisa? Lembrando que foi a Globo quem pagou por essa pesquisa, está lá no TSE. Qual foi a artimanha deles? Nós vamos ficar bastante nisso daqui, nós vamos bater bastante nisso aqui. O Francisco Aguiar me mandou uma mensagem aqui que é muito importante. Isso é a guerra espiritual e nós temos que estar preparados para ela. Muito boa a sua frase. E aí o que aconteceu? Eles ficaram batendo, agora a Globo acabou a transmissão deles, portanto acabou a transmissão da cobertura, e estão indo todos dormir com a cabeça inchada. Portanto, os institutos de pesquisa falharam, tentaram forçar uma narrativa. Por que essa narrativa? Muitos deputados, principalmente do Centrão, que não têm uma identificação ideológica com o Bolsonaro, ficaram intimidados e, portanto, não teria como fazer. Agora, essas informações que eu trouxe é importante. A Globo vence a concessão dela daqui 3 dias, 2 na realidade, porque nós já estamos na segunda-feira. É isso aí, Globo. Portanto, na quarta-feira vence a concessão. É amanhã, hein? O presidente Bolsonaro, ele pode indeferir se a Globo não tiver pago suas dívidas. E ele pode também atrasar essa decisão para um novo Congresso. Este novo Congresso já foi eleito, isso está sacramentado. E o Senado Federal... Que notícia maravilhosa, hein, gente? Bolsonarista. Compartilhe esse vídeo, hein, galera? Compartilhe essa live. Quando eu falo compartilha aí. Passou a ser conservador. Curta bastante. Então, eles perderam a maioria que eles tinham no Congresso. Daí, já se sabe que Rodrigo Pacheco, em 2023, não vai ser... Deus é maravilhoso, gente. E a bancada... Nós não perdemos a guerra. Agora vai escolher o novo presidente da Câmara, que vai ser alguém mais à direita. Vocês já imaginaram o que é isso? O quanto isso vai mudar? Então eu trouxe aqui o porquê da preocupação e eu consegui captar tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Por isso eu peço a vocês, sentem o dedo no like e compartilhem ao máximo. Compartilha, gente. Muita gente estava indo
dormir de cabeça inchada, preocupado, e vocês vejam o quanto o presidente Bolsonaro é inteligente. Eu já liguei hoje para o meu amigo Júlio Fidelix, o presidente do PRTB, tá certo? Falei com ele, vou apoiar o Capitão Contar em Mato Grosso do Sul, e aqui em São Paulo, Tarcísio, nem preciso falar. Com certeza. Então vou entrar em contato com todos eles, vou fazer uma campanha maravilhosa para todos aqueles que estão no segundo turno e que são Bolsonaro. Vamos apoiar, gente. Precisamos agora. Todos que estão do lado do Bolsonaro, vamos apoiar, vamos fazer com que eles sejam eleitos. Entender a importância que foi esse novo Congresso. O Congresso já é nosso, o Senado também, gente. Portanto, a Globo está em pânico, porque esse temos a maioria. Congresso é que vai votar a sequência ou não dessa concessão da Globo, e eles vão ter que pagar tudo aquilo que eles devem. Então, não adiantou nada essa artimanha. Mas eu quero trazer duas notícias importantíssimas para vocês. Duas notícias importantíssimas. Eu coloquei o meu nome, né, como candidato federal, a deputado federal. Não fui eleito, recebi 1.300 votos, não gastei R$1 de dinheiro público, não gastei R$1 de dinheiro público, não gastei R$1 de dinheiro privado, não mandei fazer um santinho. Foi tudo pela internet e no orgânico. E só no YouTube, porque eu estou impossibilitado de fazer live pelo Facebook e pelo Instagram devido às artimanhas de Alexandre de Moraes. Então, o Zé do Pão vai comer pão amanhecido lá em outro lugar, porque aqui você não fica mais. E aí o que acontece? A gente foi fazer uma campanha séria e honesta, e isso daqui era para a gente realmente fazer um case, para saber fazer essa medição. Precisar... Deixa eu voltar aqui para a live, para a câmera. Então ficou muito claro, né? Somos a maioria no Congresso, somos a maioria no Senado, e nas grandes capitais, grandes estados, deu, né, aliados do presidente Bolsonaro. Isso é maravilhoso, entendeu? Isso é maravilhoso, porque nós estamos fortes no Congresso, estamos fortes no Senado agora. Então, o que acontece com isso agora? Como é que fala? Projetos, vetos do presidente Bolsonaro, né? Leis sendo sancionadas, vai ser muito mais fácil de passar no Senado e no Congresso. Podem ter a certeza disso. E como ele bem disse, amanhã vence a concessão da Globo e ela vai ser obrigada a pagar. Bolsonaro ou simplesmente corta, né, essa concessão, ou ele adia para o novo Congresso, que ele apoiou, né, os novos senadores e deputados a votarem essa, ou se essa votação, ou simplesmente tiram a concessão da Globo. Gente, compartilhe esse vídeo aí, tá? Eu tô aqui no meu trabalho, como vocês sabem, eu trabalho na construção civil, mas essa notícia eu não poderia deixar de compartilhar, de trazer aqui para você, tá? Você que aí está sem esperança, acha que o presidente Bolsonaro já perdeu, levanta essa cabeça. É agora que vai valer a corrida eleitoral, entendeu? E outra coisa, como ele bem disse, o Exército Brasileiro tem notícias bombásticas aí. Se preparem. Eles acabaram de receber os códigos das votações, tá? Tem denúncias de FR, né? Denúncias de fraude aí, então a gente tem que abrir o olho, tá? Não vamos desanimar, beleza? O cenário da Globo lá, estão todo mundo com medo, porque eles sabem que o presidente Bolsonaro vai ganhar, e eles sabem que o Bolsonaro agora, ele está forte. Por quê? Ele tem o Senado e tem o Congresso, entendeu? Ele tem essas duas casas fortíssimas para aprovar projetos, gente. É o que ele mais precisava. Vocês estão lembrados aí, vários projetos que o Bolsonaro levou para lá e foi derrubado, ok? Ou estão na gaveta. Então a gente tem que erguer a mão para o céu, agradecer, tá? Agradecer muito, porque a guerra não está perdida, ok? Então eu convido a você todos os dias fazer essa oração simples assim, ó: Deus, salve o Brasil, salve a nossa nação. E você pode ter certeza que Deus está ouvindo a oração do seu povo. Ok? Então fiquem todos com Deus aí. E eu vou encerrar a live aqui, galera. Aquele abraço, hein? Fiquem com Deus aí.